Virando o jogo. Oferecimento Banrisul. Banrifest, peça já a sua direto no app Banrisul Digital. E claro, navegue no 4.5G da Claro, até 10 vezes mais rápido. Claro. Deixe o sol entrar. Muito boa noite, estamos começando o Virando o Jogo desta segunda-feira, iniciando a semana, aliás, iniciando uma semana aí para o torcedor colorado sorridente, né? Porque como não tem nesse meio de semana não tem Campeonato Brasileiro, então o Internacional é líder isolado. Tem Campeonato Brasileiro? Não tem Campeonato Brasileiro, só Copa do Brasil, não é? E também a decisão do Campeonato Gaúcho. Mas aí como o Internacional está fora, não está envolvido, o Internacional, o torcedor colorado, fica curtindo essa semana, mesmo que fora da decisão do estadual, mas fica curtindo a liderança do Campeonato Brasileiro. O que é melhor? A gente vai falar sobre isso também com o Diogo Rossi e com o Thiago Rocha, que estão aqui para a gente debater o fim de semana da dupla Grenal no Campeonato Brasileiro e também já projetando a decisão do Campeonato Gaúcho e essa liderança do Internacional. Aliás, sobre a liderança do Internacional, nós estamos aguardando o contato do vice-presidente do Internacional, Alexandre Chaves Barcelos, para daqui a pouco vai estar conosco, porque afinal de contas o torcedor colorado está navegando numa onda aí. Quem imaginaria que o Internacional na quinta rodada fosse líder isolado do Campeonato Brasileiro? Boa noite, senhores. Boa noite. Acho que nem o mais otimista de todos, né? Apesar que para o torcedor aquele que crê, né? Aquele que tem as superstições em alta, foi também numa quarta para quinta rodada que Eduardo Cudê assumiu a liderança do Campeonato Argentino e ganhou o Campeonato Argentino com o Racing. Então, para quem acredita em superstição ou coincidência, Cudê se repete no Brasileirão com a melhor defesa, o melhor ataque, com o time que mais fez gols, né, no Campeonato Brasileiro. Acho que méritos precisam ser dados para o treinador do Internacional, que deixou bem claro numa entrevista coletiva recente que o Inter não é o Manchester City e ele está fazendo o que pode, né? E mais do que isso, Thiago. né, Rogério? Dadas as circunstâncias, né? Porque na segunda-feira da semana passada, quando surgiu a notícia da lesão do Paulo Guerreiro, bateu um temor, né, por parte do torcedor do Internacional que os planos aí de fazer uma boa temporada de 2020 pudessem ir por água abaixo. E o Internacional, nos dois testes que teve sem o Paulo Guerreiro, passou neles. Contra o Atlético Goianiense, com uma equipe até alternativa, o termo que o Rogério Amaral adora, acabou batendo o time de Goiás. E contra o Atlético Mineiro, com uma proposta de jogo que agradou a alguns, desagradou a outros, o Internacional foi competente e bateu o Atlético Mineiro, que estava apontando na parte de cima da tabela de classificação. Então, mais do que a liderança, a forma que se construiu a liderança acaba solidificando o trabalho que vem sendo feito pelo Eduardo Cudê. O Alexandre já está conosco? Está nos escutando. Vamos ver se temos o contato já com o vice-presidente do Internacional, Alexandre Chaves Barcelos. Já está na nossa tela, temos condições já ou ainda não? Ele estava nos escutando, pelo menos. Ainda não. Ainda não? Então, ainda não. Essa questão do Internacional, é sempre bom a gente lembrar o seguinte, a arbitragem não tem nenhum padrão no Brasil, cada árbitro apita de uma maneira. Infelizmente, essa é a realidade da arbitragem brasileira. Não deveria, mas né? Não deveria, mas é. Por exemplo, vamos lá, pelo menos o empate com o Fluminense, aquele pênalti segundo, eu contesto até, e vou continuar contestando, porque, primeiro, né, o Zé Gabriel foi impedido de subir naquela bola. Ele sobe desequilibrado porque houve uma falta nele. Tá? E eu não entendo, com todo o VAR que existe, o VAR não consegue identificar que antes daquele momento, e depois o seguinte, ele toca na bola de costa, completamente desequilibrado, caindo. Tá? E a arbitragem, mas a gente sabe, né? Rio de Janeiro, dentro do Maracanã, a coisa não é muito fácil. Aliás, não teve um lance parecido no jogo do Grêmio agora contra o Vasco? Teve um lance parecido com o zagueiro do Vasco,
que também estava na mesma posição, ou quase a posição que estava o Zé Gabriel, o Castan. O Castan. Não me lembro. Eu não cheguei a ver esse lance. No fim do jogo. No fim do jogo teve um lance muito parecido com aquele. Mas aí, claro, né? Era contra um time do Rio de Janeiro, e aí fica mais difícil a marcação. Então, quer dizer, o Internacional é líder com todos os méritos, está com quantos pontos? 12 de 15. E o Vasco está com 10, né? 10 2 de pontos 4 atrás. daí, né? Poderia estar o Internacional com pelo menos 1 ponto a mais, não tivesse sido marcada essa penalidade máxima. Mas Em aproveitamentos, o Vasco e o Inter têm o mesmo número de... Né, tem o mesmo aproveitamento, porque o Vasco tem um jogo a menos, né? Então, em tese, o Vasco, na próxima rodada, precisa vencer para ultrapassar o Inter no nível de aproveitamento. Quando é que equipara os times que têm um jogo a É para menos? ser agora, né? Mas o Vasco não joga. Mas o Vasco não joga. Tem Copa do Brasil, tem jogo contra o Goiás, jogo de volta. Quem não jogou e não tem Copa do Brasil, joga. Isso. E quem não tem Copa do Brasil, quem tem Copa do Brasil é só lá pra frente. Vai depois da ser, bem, 10ª rodada. vai ser bem confuso, né? Porque agora na quarta-feira tem Corinthians e Fortaleza. Tem um jogo, se eu não estou equivocado, que foi antecipado da 11ª rodada, que é Atlético Paranaense e São Paulo, que também vai ser na quarta-feira. E tem os jogos ainda adiados em razão das finais dos estaduais e o jogo do Goiás contra o São Paulo, né? Que foi adiado por conta aí da crise aí de contaminados por coronavírus da equipe do Goiás. Aliás, por falar nisso, me oportuniza, enquanto a gente fica aguardando o contato com o vice-presidente de futebol, vice-presidente, né, integrante do conselho. Eu nunca sei do Internacional, eu sempre confundo o Inter e Grêmio. Um é conselho de gestão, o outro é conselho de administração. Inter é gestão. Conselho de gestão do Internacional, Isso, né? O vice-presidente, um dos vice-presidentes do conselho de gestão do Internacional, o Alexandre Chaves Barcelos. Temos condições já ou não temos? Nada ainda? Nada ainda? Então, vamos continuar aguardando aí. Mas me oportuniza essa questão aí que tu falasse, né, a respeito da pandemia, de que nós tivemos uma mudança em termos de protocolos. O protocolo que vinha sendo aplicado no Campeonato Gaúcho, que foi um acerto da Federação Gaúcha de Futebol. Já está aí o Alexandre? Está aí o Alexandre. Vocês não me avisam? O Alexandre entrou direto assim. Já é de casa, Alexandre. Já abre a porta. Tá certo, tá certo. Só não deixa, Thiago, eu me esquecer de dar esse recado depois aí, a respeito do que a Associação dos Cronistas Esportivos está tentando para adaptar o protocolo para as finais do Campeonato Gaúcho. Alexandre Chaves Barcelos, muito boa noite, seja bem-vindo mais uma vez ao Virando o Jogo, e numa semana que o Internacional está surfando numa onda aí de liderança isolada e absoluta do Campeonato Brasileiro. Parabéns, né? Boa noite, Rogério, Thiago, Diogo, qualificada audiência do Virando o Jogo, uma saudação toda especial à torcida colorada, um prazer estar falando com vocês mais uma vez aí nesse teu espaço, Rogério. E realmente é uma semana um pouco mais tranquila, né? Nós que somos dirigentes de futebol, as coisas oscilam tão rapidamente, né? E conseguimos aí, através acho que de um grande trabalho que está sendo feito por todo o nosso clube, pelo departamento de futebol, pelo nosso treinador. Infelizmente não podemos contar com a nossa torcida dentro do Beira-Rio, que faz muita falta, né? E a falta é absurda. Nós irmos para um jogo contra o Atlético Mineiro, seria um jogo aí que nós teríamos certamente mais de 40 mil pessoas no Beira-Rio, olhar para aquele estádio, só estarmos nós ali, alguns poucos dirigentes que podem acessar, alguns dirigentes do Atlético e poucos integrantes da imprensa, realmente fez mudar completamente o cenário de um jogo de futebol. Mas nós temos que adaptar, são os novos tempos aí, ainda com a pandemia, mas realmente a semana ela é uma semana um pouco mais calma. Mas já temos um jogo aí contra o Botafogo no sábado e tudo continua. Mas é uma semana que dá para o técnico Eduardo Cudê trabalhar mais ainda esse sistema de jogo, né, que ele vem aplicando e que, sem ser redundante, mas precisa muita aplicação dos jogadores para esse sistema funcionar realmente. Mas eu falava aqui antes, Alexandre, a respeito de que o Internacional poderia ter um ponto a mais, que aquele pênalti marcado do Zé Gabriel no final do jogo lá contra o Fluminense, ou no segundo tempo,
Foi um pênaltizinho que eu não entendo como é que o VAR não pode ter uma câmera de trás que mostre efetivamente que o Zé Gabriel tinha sido puxado, desequilibrado para subir naquela bola. A direção chegou a fazer alguma manifestação a respeito disso ou não? Olha, Rogério, nós temos uma relação lá dentro da CBF, através do presidente Marcelo Medeiros, assim como eu também converso muito com eles. É óbvio que nós nos manifestamos ali e dissemos que houve um problema na origem do lance antes da bola bater na mão do Zé, né? Para mim ficou muito claro essa imagem na televisão, inclusive na hora do jogo. Mas infelizmente a gente sabe que é assim, erros vão continuar acontecendo e... Vamos. Cadê? Voltou, mas eu estou sem o áudio. Estou sem o áudio. Estamos sem o teu áudio, Alexandre. Eu não sei se é um problema de internet ou um problema nosso aqui. Tá? De qualquer maneira, vamos tentar restabelecer o contato com o vice-presidente do Internacional, Alexandre Chaves Barcelos, porque era a vez de vocês perguntarem e questionarem. Que o pessoal já não quer que a gente pergunte. Né? Então, enquanto a gente aguarda, né, refazer esse contato com o Alexandre Chaves Barcelos, eu quero dar aquele recado, porque o que houve? Nós tínhamos um protocolo, e temos ainda, porque não terminou o Campeonato Gaúcho, que foi ajustado entre a Federação Gaúcha de Futebol e o governo do estado do Rio Grande do Sul. Nesse protocolo, permitiu-se a volta do futebol, né? Teve aquela celeuma passageira, né? Teve que se jogar um Grenal em Caxias primeiro, porque aí o governo do estado tinha liberado, o governo do município não tinha liberado. Essas coisinhas de política, né, que a gente conhece bem. Mas, enfim, e aí com tudo liberado, o protocolo era esse, a imprensa não podia estar presente. Bom, aí veio o Campeonato Brasileiro e o protocolo da CBF é outro. O protocolo da CBF permite que as rádios, os fotógrafos trabalhem, né, no jogo, dentro dos estádios. Tá? Inclusive, havia um entendimento da Prefeitura de Pelotas, que não permitiu num primeiro jogo do Brasil, que houve lá em Pelotas, pela Série B do Campeonato Brasileiro, e depois, por intervenção da Associação dos Cronistas Esportivos, da qual eu com muito orgulho sou vice-presidente, o presidente é o Alex Bagé, né, através da iniciativa da Associação dos Cronistas, nós conseguimos oficiar para a Secretaria da Saúde de Pelotas, mostrando como é que era o protocolo da CBF, com todos os cuidados, inclusive com a participação da própria entidade dos cronistas esportivos, a SEG. E aí a Secretaria de Saúde de Pelotas liberou. Por que eu estou contando isso? Porque agora, como nós já estamos com esse protocolo do Campeonato Brasileiro sendo aplicado em todos os jogos, na Arena, né, no Beira-Rio, lá em Pelotas, no estádio do Brasil, no Bento Freitas, também no Alfredo Jaconi, do Juventude, que disputa a Série B. Então, o que está se tentando agora é de que para as finais do Campeonato Gaúcho, quarta-feira em Caxias do Sul e depois domingo aqui em Porto Alegre, na Arena, haja uma adaptação, um ajuste desse protocolo que era para o Campeonato Gaúcho. Haja vista que o Campeonato Brasileiro está aí e esse protocolo da CBF se mostrou absolutamente positivo, né? Não existe nenhum problema de contaminação entre os cronistas esportivos, existe todo um cuidado. Então está se tentando para que em Caxias do Sul, na quarta-feira, e depois no domingo na Arena, seja permitido que os narradores estejam lá nas cabinas, que os fotógrafos estejam, não é dentro do campo, tá? É tudo fora do campo e com limite, número limitado de profissionais da mídia. Então isso é importante que fique claro. E estamos tentando. Tentamos primeiro junto à Secretaria da Saúde de Caxias do Sul, que pediu que fizéssemos o contato diretamente com a federação e com o governo do estado, já que existe esse protocolo anterior. Então, estamos tentando para que tenhamos nesses 2 jogos decisivos do Campeonato Gaúcho a aplicação do mesmo protocolo dos jogos do Campeonato Brasileiro que já vem ocorrendo com absoluta normalidade. Estamos esperando aí, né, a nossa entidade
esperando a manifestação da federação, já oficiamos a federação, ao governo do estado também, mas cabe à federação dialogar com o governo do estado para que possa se fazer essa adaptação aí no protocolo. Vamos ver o que vai acontecer. A gente espera que, como no Campeonato Brasileiro já tem essa nova rotina, nós possamos ter também nas finais do Campeonato Gaúcho essa mesma aplicação. Bom, citando alguns amigos aqui que estão conosco, Ranulfo Figueiredo está conosco aqui, Sérgio Luiz Rite Moreira, Priscila Andriotti, dizendo Internacional sempre, mandando vários corações. Olha aí, ó, eu acho que foram os corações da Priscila Andriotti, o Alexandre Chaves Barcelos, que permitiram esses corações aí refazer o contato contigo. Bom, mas eu já quero deixar o Diogo e o Thiago aqui à vontade para te questionar também. Tudo bem, Alexandre? Boa noite, né? Obrigado por estar conosco. O quanto que a liderança do Campeonato Brasileiro dá tranquilidade para ir ao Rio de Janeiro no final de semana para tentar baixar um pouco o preço do Pedro Raul? Na verdade, nós vamos ao Rio de Janeiro, né, em busca desses 3 pontos, né, Diogo? Uma boa noite para ti, um prazer falar contigo novamente. E nós sabemos que estão havendo várias especulações aí em torno de nomes para substituir o Paulo Guerreiro, mas enfim, esse é um tema que está sendo muito bem tratado pelo Departamento de Futebol. Nós temos que ter calma, o Thiago Galhardo tem feito bons jogos ali, nós temos o Peglo, nós temos ainda o Yuri Alberto, que ainda não estreou, então nós temos algumas alternativas ainda para poder observar, para depois sim pensarmos talvez aí num novo nome. Esse nome que tu citou realmente é um jogador que tem feito excelentes partidas pelo Botafogo. Nós temos algumas revelações já no Campeonato Brasileiro, inclusive nessa posição, mas nós temos que ter muita calma, porque o nosso orçamento também não nos permite nenhum grande arrobo, né? Nós temos que ter muito cuidado agora, nós estamos no final de mandato, nós temos aí alguns meses ainda para concluir a gestão Marcelo Medeiros, então nós vamos fazer tudo com muita tranquilidade e com os pés no chão. Bom, Alexandre, boa noite. Obrigado pela atenção aqui no Virando o Jogo. O meu questionamento vai para algo que não é uma especulação, é um fato. O Internacional procurou Alexandre Pato. O Rodrigo Caetano confirmou isso na entrevista coletiva pós-jogo contra a equipe do Atlético Mineiro. A que pé anda essa negociação? O Internacional se incomodou um pouco com esse pedido do Alexandre Pato de tempo para pensar. O Internacional conversa ainda com o Alexandre Pato. Há essa possibilidade de contratação. O que há de verdade, o que há de, vamos dizer, de mentira na transação entre Internacional e Alexandre Pato? O Rodrigo, na coletiva que deu logo após o jogo com o Atlético Mineiro, esclareceu tudo que houve até agora. De lá para cá, nós não temos mais nenhum fato novo. E, como eu disse, nós temos o Departamento de Futebol do Internacional está agindo com muita prudência, com muita calma em relação a esse tema. Ninguém esperava aquela lesão do Paulo, né? O Paulo estava fazendo talvez uma das melhores temporadas aí desde que ele chegou no Internacional. Era quase o nosso centro de time, né? O Cudê montou um esquema onde ele acaba sendo muito beneficiado, o estilo de jogo do Guerreiro. Então, nós temos que ter agora tranquilidade. Nós estamos vendo aí o Thiago Galhardo numa excelente fase também, jogando numa outra função, numa função que até ele não estava tão habituado, mas tem surtido muito efeito. E acho que a gente também tem que observar com muito carinho o Yuri Alberto e depois pensar aí numa reposição, mas sem essa angústia toda. Alexandre, você falou no nome dele, acho que umas 3 vezes já, do Thiago Galhardo. O quanto as boas atuações, os números positivos desse jogador, eles motivam o departamento de futebol e especialmente a direção do Internacional, porque foi um acerto. Muitos clubes queriam o Thiago Galhardo e foi o Inter quem conseguiu contratá-lo, e ele está dando a resposta que muitos talvez até não esperassem que ele pudesse dar. É verdade, nós ouvimos muitas críticas aqui em Porto Alegre quando contratamos o Thiago Galhardo, até pelo fato dele já ter 30 anos, mas nós sabíamos que estávamos fazendo a contratação primeiro de um jogador polivalente, né? Ele joga em várias funções, né? Um jogador moderno que está conseguindo estava fazendo antes, pode fazer o lado, depois pode fazer até jogar na linha de 3,
agora está jogando lá na frente, então isso demonstra que com essa polivalência dele nós estamos extraindo aí desse jogador grandes frutos. Então, justamente pelo fato dele estar correspondendo às nossas expectativas, também faz com que nós não tenhamos tanta angústia na busca, pelo menos numa velocidade maior, de alguém para repor a ausência do Paulo, que é uma ausência que vai ser sentida por todos, e infelizmente nós só vamos poder contar com o Paulo Guerreiro a partir do ano que vem. Alexandre Chaves Barcelos, hoje o presidente do Conselho Deliberativo do Internacional, José Aquino Flores de Camargo, confirmou, né, a data do primeiro turno da eleição do Internacional no dia 25 de novembro. Dá para chamar o senhor de candidato à presidência do Internacional? Olha, Tiago, eu já te respondi essa pergunta algumas vezes, né, e vou ter que seguir na mesma linha que eu tenho adotado anteriormente, com muito zelo, muita cautela, cuidado nas respostas. Nós estamos liderando o Campeonato Brasileiro, nós temos uma aliança formada e que está gerindo o clube há 3 anos e meio, né, se chama Aliança Vermelha, que tem vários movimentos políticos que compõem essa aliança. Sei que existem algumas pessoas que se afobaram um pouco, né, já começaram a trabalhar e se lançar candidato a presidente internacional. Eu tenho o maior respeito pela figura do presidente Marcelo Medeiros e sempre disse que quem deflagra processo sucessório no clube é ele. É a figura do presidente, isso é histórico dentro do Internacional, e eu vou respeitar sempre essa diretriz. Quando o presidente Marcelo Medeiros entender que é hora de nós definirmos internamente dentro da nossa Aliança Vermelha, porque eu acho que nós temos que ter um candidato único dessa Aliança Vermelha, bom, aí nós vamos resolver nesse ambiente o nome de alguém que possa dar continuidade a esse trabalho, que eu tenho certeza que é um trabalho que está sendo muito bem feito pelo Internacional. Infelizmente, nós não conseguimos conquistar aqueles títulos que nós esperávamos conquistar, mas tenho certeza que nós vamos deixar um legado, um grande legado aí para o sucessor do presidente Marcelo Medeiros. Alexandre, justamente a respeito dessa questão eleitoral, claro, a prudência é muito importante, até porque a gente está vendo agora surgir mais um movimento dos tantos que existem dentro do clube. Agora é o Camisa Vermelha, que é um movimento talvez o mais novo, né, que está surgindo aí no Internacional. Mas a minha questão é mais a respeito, já está resolvida aquela dúvida a respeito do estatuto, se a tua candidatura pode acontecer, porque isso me parece que até agora tem uma discussão ainda a respeito disso. Bom, Rogério, eu particularmente, né, e falo em tese, não no meu nome, eu poderia estar falando também no nome do João Patrício Herman, que é um grande que tem relevantíssimos serviços prestados ao clube. Sim. Então não é só em relação a mim, é em relação à possibilidade de alguém que é vice-presidente querer ser presidente. Eu tenho certeza que qualquer pessoa em sã consciência que descer em Porto Alegre e ouvir essa tese vai ficar um pouco assustado, né? Alguém que se prepara, é vice-presidente por 2 mandatos, e aí surge uma corrente ideológica que diz, não, já foi eleito 2 vezes, não pode concorrer a presidente do clube. Vamos imaginar a figura do general Mourão, que fique por 2 mandatos como vice-presidente do presidente Bolsonaro, não poderia concorrer à presidência da República. Eu acho que isso destoa de qualquer ambiente de sensatez. Mas, de novo, eu vou dizer e vou esperar a hora certa, nós vamos esperar o movimento do presidente Marcelo Medeiros, que é quem tem que capitanear todo esse assunto. Então, a partir da autorização do presidente Marcelo, a Aliança Vermelha, por certo, vai ter que apresentar um candidato, e eu tenho certeza que esse candidato vai ser de consenso entre todos os movimentos políticos. E tu falasse em movimentos políticos, isso é outro tema que eu sempre fiz grandes reflexões sobre isso, né? E cada vez surgem mais movimentos políticos, e eu acho que o grande risco de um clube de futebol é quando os movimentos políticos eventualmente tentam se colocar acima do próprio clube. E eu acho que é isso que nós temos que evitar. Essas teses desprovidas de qualquer pressuposto de boa-fé, que acho que tem um viés absolutamente político,
que se divorcia um pouco até da realidade da vida, não deveriam ter trânsito no ambiente de um clube de futebol do tamanho do Internacional, com mais de 7 milhões de torcedores. Eu acho que a eleição tem que ser ganha no debate, a eleição tem que ser ganha no campo das ideias, e não através de artifícios insinceros e de, vamos dizer assim, de interpretações completamente errôneas da legislação hoje vigente no Brasil. Eu não conheço a fundo o Estatuto do Internacional, mas por uma questão de coerência, eu tenho essa mesma interpretação. Eu não vejo por que alguém que é vice-presidente hoje, e são 4 vice-presidentes, não é? São 4? Sim. São 4, 2 eleitos e 2 indicados, né? Não possam, no caso, os eleitos não possam concorrer à presidência do clube. Eu não vejo coerência na tese contrária a essa. Mas tem um tópico, Alexandre Chaves Barcelos, que está ligado à eleição, mas necessariamente acaba tomando conta para o futebol do Internacional nesta temporada, que é a situação do Rodrigo Caetano. O Rodrigo Caetano, executivo de futebol do Internacional, tem o seu contrato vigente com o Internacional até o final de 2020, até o final dessa temporada. Dezembro termina o seu contrato com o Inter. Há alguma conversa para uma extensão até fevereiro, quem sabe, desse vínculo com o Internacional, quem sabe um consenso com os demais grupos do Internacional, se tratando de um excelente profissional que está no Internacional hoje, que é o Rodrigo Caetano? Olha, Thiago, eu conheço o Rodrigo certamente há mais de 15 anos, né? Lá quando ele começa na vida profissional. E hoje o Internacional tem o principal executivo de futebol do Brasil. Acho que seria um contrassenso, né? Eu não conheço a posição desses que estão se lançando candidato a modo prematuro, mas tenho certeza que no ambiente da nossa gestão nós temos a absoluta compreensão da importância do Rodrigo Caetano dentro do nosso contexto. Mas também é certo, e vocês sabem que a eleição ela é definidora, e esse é um cargo estratégico dentro do clube de futebol, que é um cargo de confiança do presidente do clube e do vice-presidente de futebol. Então, o que nós podemos fazer, no máximo agora, enquanto um grupo político que vai ter aspiração a indicar um sucessor ao presidente Marcelo Medeiros, é tentar transigir com o Rodrigo essa pequena prorrogação, que vai acabar tendo que ocorrer com grande parte do grupo de jogadores, aqueles que tenham o contrato por vencer em fevereiro do ano que vem, e acho que é algo absolutamente factível de se construir. Mas também não posso perder a oportunidade de elogiar o trabalho do Rodrigo Caetano, que está conosco aí já há mais de 2 anos, e o trabalho dele eu acho que é notório, que tem trazido bons resultados para o Internacional. O Internacional hoje lidera o Campeonato Brasileiro, e boa parte vamos dizer assim, desses louros aí nós temos que atribuir também ao Rodrigo, que montou esse time. Muito bem. Alexandre Chaves Barcelos, quero te agradecer imensamente a tua participação mais uma vez aqui no Virando o Jogo, e esperando em breve a tua participação presencial aqui conosco também, assim que for possível. Tá certo? Sem dúvida, Rogério, vai ser um prazer estar aí conversando com vocês pessoalmente. Eu acho que as coisas começam a se ajustar nas nossas vidas e vai ser um grande prazer estar contigo aí. Muito bom. Abraço e uma boa noite a todos. Muito obrigado. Forte abraço. O Alexandre Chaves Barcelos, vice-presidente do Esporte Clube Internacional. Muito bem entrosado com todas as coisas do futebol. Eu ando candidato, muito, né, Rogério? Bem. Quem é o candidato que não seja da situação? E eu não sou, assessor parlamentar, nem sei muito bem como funcionam as coisas na política. Mas se tem um momento para ele se lançar, é agora, né? O Inter é líder do Campeonato Brasileiro, melhor ataque, melhor defesa, ele é o homem da gestão ao lado do presidente Marcelo Medeiros. Se sábado, no jogo que mudou de horário para 5 da tarde contra o Botafogo, o Inter vencer de novo e conseguir manter a liderança do Campeonato Brasileiro, eu não vejo porque o presidente Marcelo Medeiros, agora que já tem uma data, para a eleição, não começar a dizer, olha, o meu substituto está aqui, 25 de novembro. 25 de novembro. 25 de novembro. E daí a chapa tem que estar lançada até o dia 25 de outubro. Eu acho que ainda tem mais um tempo, agora esse... Mas quando vai ser o tempo do Inter líder do Brasileirão? Torçamos que seja até 25 de outubro. Mas e se não for?
Pois é, mas eu acho que mais uma semana, 10 dias... É isso. Isso vai, que uma dentro de semana é o campo, vai tempo que o manter. Inter tem liderança do Brasileirão. Então eu acho que é isso. Tem alguns movimentos, eu falei de um movimento novo aqui, que é esse Camisa Vermelha, que não sei qual é a relevância que tem dentro do clube ainda, mas de qualquer maneira, numa eleição, as articulações elas vão até o último momento. E é um jogo de xadrez, né? Porque a gente tem um desenho aí de uma candidatura por parte do I9 Inter, tem ali o povo do clube que está decidindo ainda se quer uma candidatura própria. A minha visão, o povo do clube quer uma cadeira no Conselho de Gestão do Internacional e por isso que não falou que... O Luciano Davi era de qual movimento mesmo? O Luciano Davi é do I9 Inter. Do I9 Inter. Hoje é do I9 que Inter. Era um dos citados, se não cogitados, mas citados como possível candidato. E desistiu. Sim. Desistiu, hoje pediu licença do movimento e tal, acho que até do conselho. Ele nem quer se não mais, me falha né? a memória. A informação que se tem é que o Luciano Davi não quer mais nada, né? Que ele vai tomar outros rumos, o Luciano Davi, não na política do clube. É isso. Então, eu acredito, e sem dúvida alguma, o Alexandre Chaves Barcelos falou no João Patrício Herman, claro, é o outro eleito também, né? Isso. É o outro Mas eleito. esse tópico referente à possibilidade ou não, tanto do Alexandre quanto do João Patrício Herman, se candidatarem à presidência do Internacional, será debatido no Conselho Deliberativo do Internacional. Eu não tenho a menor dúvida quanto a isso. Aí vai ter gente que não vai querer. Mas sim, com certeza. E outra, e eu vou dizer uma coisa. E por isso que é tão importante nesse jogo de xadrez que é a eleição do Internacional, que posição tomará o povo do clube. Porque o povo do clube é aquele que, vamos dizer, na política nacional o povo do clube é o centrão. Ele pode ou pender para um lado, o lado da oposição, ou, dependendo da situação, pode pender para o lado da situação do Internacional. Mas tem uma coisa importante, tem uma peça nesse jogo de xadrez que ela é boa e ruim ao mesmo tempo. Ela é aquela peça que ao mesmo tempo em que você consegue se movimentar para todos os lados, qualquer movimento ao contrário pode dar problema, que é o time dentro de campo. Sim. Porque quanto mais líder o Inter for do Campeonato Brasileiro e melhor o time jogar, mais estofo e momento positivo para manter o Alexandre Chaves Barcelos como um nome importante vai acontecer. Só que o Conselho do Internacional vai torcer para quê? Para que Alexandre Chaves Barcelos consiga ter o time como seu apoiador ou vai torcer para o time do Internacional ir mal? E mais, a viabilidade de alguém dentro da gestão hoje, que é o Alessandro Barcelos, que a partir do momento que assumiu o departamento de futebol, começa a tomar corpo, porque já era um nome muito bem conceituado pela vice-presidente de administração, que assumiu desde o começo da gestão, acumulando 2 pastas em determinado momento, onde ele acumulava a vice de finanças e a vice de administração, depois acabou sendo dividida após a sua saída, e agora no departamento de futebol que vem colhendo os frutos aí dessa liderança no Campeonato Brasileiro. Mas eu acredito que como a eleição é antes do final do Campeonato Brasileiro, essas peças dentro do clube não vão mudar. E o candidato natural à sucessão, pela situação, é o Alexandre Chaves Barcelos. Eu acredito que vai continuar assim. A minha dúvida é essa, o quanto o Conselho do Internacional vai aprovar uma coisa que não concorda. Mas não é todo o conselho. Não é todo o conselho. Mas é boa parte. É que aí vem os interesses políticos também. Mas é por isso que eu digo. Mas eu não vejo... Qual é a parte negativa, a parte que não quer, vai torcer para o Inter ser líder do Brasileirão ou não? Não, e é uma questão de interpretação. E o que disse o Alexandre Chaves Barcelos é absolutamente coerente. Não tem razão de quem é vice não poder se candidatar à presidência. Sim. Mas, enfim, essa velocidade a gente vai ver aí conforme que as negociações políticas se desenvolvem. Por falar em velocidade, você sabe que o 4.5G da Claro é até 10 vezes mais rápido. E você não pode perder essa oportunidade que a Claro está dando, que é para o plano de 20 GB. 20 GB por apenas R$ 119,99 por mês. E como é que é esse plano de 20 GB? Você tem 8 GB para navegar como bem entender na internet, tem outros 8 GB para curtir filmes e séries e tem ainda na portabilidade para esse plano outros 4 GB de bônus. Então, não perca mais tempo. Faça a sua adesão a esse plano 20 GB, R$ 119,99 por mês apenas.
entre em contato com a Claro ou entrando no site da Claro, claro.com.br/pós, que é para um plano pós, evidentemente, ou então para o telefone 0800 720 1234. Repito, 0800 720 1234. Deixa o sol entrar, claro. Mensagens da Claro e da FEComércio e a gente volta em seguida para falar aí do fim de semana de futebol. Com o 4.5G da Claro, você navega até 10 vezes mais rápido, posta tudo voando, aproveita vários apps e ainda fala ilimitado, do pré ao pós. Deixe o sol entrar. Você viu aí, né? O comércio quer trabalhar, que é o recado da FEComércio. Você acessa o site da FEComércio, fecomércio-rs.org.br, para ter mais detalhes, mais informações. E agora, se você está com saudades de viajar, pois os hotéis e pousada do SESC estão abertos, voltando aos poucos, seguindo um rigoroso protocolo de segurança, além dos decretos locais, para que você possa tranquilidade e conforto. E veja só o que o SESC preparou. Crianças até mais informações no site do SESC, sesc-rs.com.br/hotéis. Tá certo? Eu quero mandar uma grande saudação aqui aos amigos do Zafari, que prepararam uma campanha que está começando hoje, sendo lançada hoje. Foi na sexta-feira lançada no site do Zafari, do Grupo Zafari também, e que é uma campanha muito bonita, especialmente para esse momento em que está acontecendo. Então eu queria compartilhar com vocês, são 3 filmes que compõem essa campanha e vocês vão, ao longo dos programas aqui, vão vendo esses filmes. Nós vamos começar com esse filme agora e tudo é em torno da família. Confiram aí. Bem cedinho, os Schneider encontram a Estrela e a Duquesa, que produzem o leite fresquinho e nutritivo que a Laurinha sempre encontra quando vai no Zafari. A novidade é que, de uns tempos pra cá, o maridão aprendeu a fazer panquecas maravilhosas. E mais, virou malabarista. A vida acontece quando você se encontra. Muito legal. Parabéns aí ao pessoal do Zafari por mais uma belíssima campanha. Aliás, os comerciais do Zafari são premiadíssimos e já são reconhecidos não apenas aqui, mas fora do Rio Grande do Sul também, no Brasil todo. Aliás, o Zafari tem uma amiga minha que diz, né, com referência aos supermercados que tem no Brasil, ela mora no Rio de Janeiro, ela diz sempre, eu vou para Porto Alegre e um dos locais obrigatórios é ir no Zafari. Tá? Coisa boa. Para ver, realmente. Eu vou sempre no Zafari. Ontem eu fui no Zafari à noite, só para não deixar de contar. Fui lá para comprar 2 bebidas. Saí de lá com uma panela nova. Eu passei pela panela e disse, não, vou ter que comprar. 2 bebidas, uma delas com certeza é vinho, né? Porque tem promoções. É verdade. De vinho sensacional. E o bom é que no Zafari tem sempre um espaço que tu encontra quente, encontra gelado também. Então, se tu já quer sair bebendo, alguma coisa assim, pode sair. Ah, mas é muito gambá, né? Sair bebendo já. Pô, bebendo um refrigerante, rapaz. Tá. Meu Deus. Por acaso tu acha que eu iria até o supermercado Zafari ontem e teria por acaso 2 taças de vinho no porta-mala do meu carro? Não, você ia beber no bico, sei lá. Não, vinho não dá pra beber no bico, tá louco? Bom, eu fui hoje no Zafari. Eu vou quase todos os dias. Hoje fui. Mas Aliás, sai bebendo também ou não?
Não. Tá. Para beber em casa. Bom. Aliás, quando chegar agora, já está me esperando lá um queijinho parmesão, com um vinho tinto. Espetáculo. Olha aqui, aonde eu fui hoje também, que é para queimar as calorias, né? No CT Ciclo 21. Retomei os meus exercícios lá com o professor Leandro Brandão. Tá? E o professor Leandro Brandão está aí com um novo WhatsApp do CT Ciclo 21, 99783-1477. 99783-1477. Eu recomendo que você mande um WhatsApp, né, para fazer um dos planos lá do CT, porque agora, nessa volta, o professor Leandro Brandão está dando muita facilidade, até porque precisa colocar gente, né, de novo no CT Ciclo 21. Então, são duas modalidades. É a presencial, porque agora já pode ter presencial, e ele, Brandão, como personal trainer. Então, vamos de novo lá para dentro do CT, porque, claro, com todas as normas de segurança, para limpeza, para asepsia, não tem problema nenhum lá no CT Ciclo 21. 997-83-1477, o CT Ciclo 21. Bom, gente, vamos colocar aí primeiro os melhores momentos da vitória do Internacional, depois o empate do Grêmio, começando com... O Internacional começando, né? Desculpe a redundância, porque o gol foi logo no início. Sim. O Internacional começou em cima do Atlético. Bem na sua característica, né? Buscando triangulações na aproximação e marcando em cima na saída de bola do Atlético Mineiro, né? E até a curiosidade do gol é uma superioridade do Atlético Mineiro na posse de bola. Thiago Galhardo para o Patrick. Aliás, o Patrick, como eu digo sempre, eu não tenho preconceito com nenhum jogador. Tá? O Patrick, que eu critico muitas vezes, nessa função, e nesse jogo ele foi muito bem. Muito bem. Foi muito bem. Na minha visão, foi o melhor do Internacional, Patrick, no jogo. Merece um presente no fim da temporada, se continuar jogando assim, o técnico Eduardo Cudê, porque ele vai ensinar o Patrick a jogar bola, jogar futebol, porque o Patrick sabe jogar bola. Não, mas não deixa. Se tentar fazer o Patrick jogar o jogo de futebol, que não, ele está conseguindo, mas ele está conseguindo. Já é o segundo jogo que ele entende o esquema, que ele faz o que precisa ser feito. Mas é lá, mas deixa ali. Mas se ali já ajudar, tá bom. Mas é isso aí. Eu me lembro muito bem quando o Mário Sérgio veio para o Internacional, o saudoso Mário Sérgio, falecido Mário Sérgio, né, veio treinar o Internacional. Era para ser campeão brasileiro. E tinha o Guinha Azul, né, outro jogador que também tinha uma empatia muito grande com a torcida. E aí, o que acontecia? Corria por todo o campo e muitas vezes não era produtivo. E o Mário Sérgio delimitou um quadrado. Tá? Para ele jogar. Diz, olha, tu vai jogar aqui, né, nessa porção do campo. E é isso que está acontecendo com o Patrick. E realmente foi muito bem o Patrick. Agora, vamos elogiar esse time do Sampaoli, né? Sim. Esse time do Atlético, pelo amor de Deus, muito bem treinado. Pela postura do Internacional, o pessoal começou a desmerecer, né, o Atlético Mineiro, né? Olha aí, o Inter se retrancou, o Atlético Mineiro o Inter se retrancando conseguiu criar algum tipo de oportunidade, não. O Eduardo Cudê frisou isso, né? Pelas qualidades individuais que o Atlético Mineiro tem, né? Por esta razão ele teve que adotar aquele estilo de jogo no segundo tempo, né? Não, e é um time que está... Agora, vou dizer uma coisa que pode ajudar o Inter nessa questão, é que o Cudê, ele tem essa característica, ele fazia muito isso no Campeonato Argentino. Quando o jogo estava apertado, ou quando a equipe do Racing não podia mais atacar e tinha que sofrer para não perder, ele fazia essa linha fechada, que é o que ele fez com o Musto. E no Brasil, sem torcida, ele pode fazer. Porque se ele faz isso no Beira-Rio, lotado, com 50 mil, a galera vai chamar ele de burro. Vai começar a tomar vaia, e vão pegar o pé do Musto e tal. Aliás, o Musto tomou uma pancada por trás logo que ele entrou. Sim. E esse juizinho aí, que para mim é um juizinho, falam que é um dos melhores do Brasil, para mim é um juizinho. Como é o nome dele mesmo? Luiz Flávio de Oliveira. Luiz Flávio de Oliveira. O Musto reclamou, ele ainda xingou o Musto. Aliás, entrou muito bem o Musto, né? Ele trabalhou ali bem na divisão entre a linha de defesa do Internacional e os meias, onde o Atlético Mineiro estava buscando trabalhar ali com o Saravia, com o Marquinhos, com o Johan, depois acabou saindo do jogo, e o Musto se posicionou muito bem, dificultando a criação de jogadas do Galo, que não teve chance. Tem que ver que foi a necessidade. Agora, dá para entender por que o Galo também entrou na parada pelo Alexandre Pato, né?
Porque o Galo tem todo o esquema, mas ele não tem a finalização. Não. O que falta para o Atlético Mineiro é o finalizador, ou alguém que se posicione e dê a oportunidade de outros chegarem em condições de finalizar. É isso que falta para o... Mas falta para o Atlético um cara de referência ainda, né? Sim. Que não é o Pato, também não seria o Pato, né? Teria que ser um outro jogador ainda. Pode ser, mas a gente vai ver, por exemplo, vamos falar em seguidinha do Grêmio, que é justamente isso. O Diego Souza pode não ser esse cara de referência, mas ele é o jogador mais avançado e que propicia que os outros cheguem também para finalização. Né? E sem ele, a coisa fica mais difícil. E até a proposta que o Internacional fez também no jogo de sábado se deve também à falta do Paulo Guerreiro. Porque você tendo o Paulo Guerreiro, você utiliza o Paulo Guerreiro por vezes também como desafogo. O Paulo Guerreiro prende a defesa da equipe adversária, não deixa as linhas descerem tanto. E o Inter sem a figura do Paulo Guerreiro e não tem um jogador com estas características, até em razão disso está indo ao mercado de transferências, o Inter acabou sentindo, né? Diogo, falamos onde eu estive hoje, né? Onde eu fui hoje. Sim. Onde eu vou amanhã, Diogo? No Santo Antônio comer o filé predileto. Olha né? aí. Tá lá, ó. Porque amanhã, terça-feira, é dia desse filé aqui no Santo Antônio, ó. Esse que eu estou segurando aqui. É toda terça? Toda terça-feira. Porque o que acontece? No almoço, cada dia tem um prato especial, a preço especial também. Isso é muito importante. De segunda a sexta-feira. E amanhã, terça-feira, é o dia do filé à parmegiana, com acompanhamentos, né? Arroz, batatinha frita, né? Então... Nem jantei ainda. Essa hora é para sacanear. Agora, isso, né, no almoço de segunda a sexta-feira, que é quando está liberado a presença no local, no restaurante Santo Antônio, que fica na Dr. Timóteo 465. Agora, todos os dias para almoço e jantar pela teleentrega ou sistema takeaway. Você liga para o 32 22 31 30 e pode ter ou esse filé à parmegiana ou qualquer um dos outros filés incomparáveis do Santo Antônio na sua casa. 32 22 31 30 é o telefone da teleentrega ou do sistema Pague e vá buscar e leve, tá certo? Vamos às mensagens da Claro e do Banrisul e a gente volta em seguida para enfocar o Grêmio aqui no Virando o Jogo. Com o 4.5G da Claro, você navega até 10 vezes mais rápido, posta tudo voando, aproveita vários apps e ainda fala ilimitado, do pré ao pós. Deixe o sol entrar. Estamos vivendo um momento diferente, de se resguardar e proteger o próximo. Pensando nos nossos clientes e na comunidade, tomamos as medidas necessárias para esse momento. Conte com os canais digitais do Banrisul e procure o atendimento presencial só quando for indispensável. No aplicativo Banrisul Digital, você gerencia sua conta pessoal e empresarial, faz transferências, pagamentos e até depósito de cheques, tudo com segurança e de onde você estiver. Banrisul e você. Nossa parceria faz a diferença. Banrisul e você, a parceria que realmente faz a diferença. E agora, com a Banrifest, a pulseira de pagamento por aproximação do Banrisul. Você pode pedir diretamente no Banrisul Digital, né? No aplicativo Banrisul Digital, você entra lá no menu Meus Cartões e faz a solicitação da sua pulseira. Aí, com a pulseira, com a Banrifest, você não precisa nem levar cartão de crédito para suas compras. Basta que você vista a sua Banrifest e aí, por aproximação, você já está fazendo a compra que você precisa. Banrifest, vista a sua Banrifest. Quero mandar um grande abraço aqui, me permitam, para o meu primo Ricardo Amaral, que está nos acompanhando. Né? Grande Rogério, bom assistir um programa de qualidade com conhecedores do futebol. Abraço. Né? Quero mandar um abraço também para o Paulo Bizarro. Ele fala que o discurso do Grêmio já é preparando a torcida que no Brasileiro só vai disputar vaga para a Libertadores. Sérgio Luiz Rite Moreira, Luiz Taborda também está conosco, Rosane Azevedo, Paulo Goldin, tá? Renato conseguiu um jogo com o Vasco simplesmente melhorar o time do Vasco no segundo tempo. Todo mundo sabe que Thiago Neves morreu, já deu o que tinha que dar, tal, assim como o Tassiano. Bom, vamos ver os lances aí do jogo do empate do Grêmio com o Vasco da Gama, lá em São Januário. Né? Ontem... Graças a Deus eu tinha dormido bem a noite anterior, Rogério. Porque senão... O Renato vai ter que achar, né,
essa questão do substituto para o Diego Souza, né? Eu vou dizer uma coisa, Rogério. Eu vou ser bem sincero contigo. Eu acho que o Grêmio não precisa, nesse momento, no Campeonato Brasileiro, achar o substituto do Diego Souza. Não é esse o problema. Tá, o Grêmio precisa entender por que é importante jogar o Campeonato Brasileiro. Bom, mas Os jogadores do Grêmio jogam o Campeonato Brasileiro como se fosse eu jogando a minha pelada na terça-feira ali, um amistosinho, se der, deu, se não der, não deu. Mas tudo vem da ponta da pirâmide, Bom, certo? então o Renato tem que dizer... A ponta da pirâmide não considera, é o que está dizendo aqui o Paulo Godin, né? Não, quem é que falou aqui que o discurso... Mas o torcedor do o Paulo Grêmio, Bizarro. então, ou aceita esse discurso do Grêmio, que o torcedor do Grêmio não está aceitando, ou o presidente Romildo tem que se assumir logo, né? Olha, o Brasileirão não é importante. E ponto, né? Mas o Grêmio já falou isso, né? O Grêmio já falou, já deixou isso bem claro. O próprio Renato, na entrevista coletiva pós Corinthians ou pós Ceará, eu lembro que foi um desses dois clubes. Ele falou que o foco do Grêmio são as Copas, que é algo que vem de cima para baixo, que vem da diretoria do Grêmio e passa para a comissão técnica. Que vem do ápice da pirâmide. Porque é uma coisinha ver o Grêmio jogar o Campeonato Brasileiro, né? Mas tem algumas coisas que eu não compreendo. Por exemplo, o GPR. Mais uma vez o GPR estava bem no jogo, o Renato vai lá e tira o GPR. Foi até questionado e falou que é uma questão de proteção ao jogador. Renato, o GPR tem 20 anos, Renato. O que mais o GPR quer é jogar bola, Renato? Deixa o GPR jogar, deixa o GPR... O Matheus Henrique, por exemplo, estava fazendo uma das piores partidas com a camisa do Grêmio. De novo. Tirava o Matheus Henrique, recuava o GPR e colocava daí o Thiago Neves, que é tanto o Thiago Neves, que é tanto colocar o Thiago Neves. Outro que fazia bom jogo, o Alisson. O Alisson vem sendo um atleta mais contundente da equipe do Grêmio, mais participativo, seja em arremates a gol. Se não estou equivocado, o jogador que mais chutou a gol no Campeonato Brasileiro. E o Renato vai lá e me tira o Alisson do time também. Pra colocar o Tassiano. Não entendo dessa história do Tassiano, cara. O Tassiano, eu não entendo o Tassiano, O Tassiano cara. é que não rima com o Renato, né? Porque o Abel rimava com o Michel, né? Tinha aquela musiquinha em 2006 pro Abel casar com o Michel. Se tivesse como rimar o Renato com o Tassiano, já tinha sido feito, porque... O Tassiano só não jogou de goleiro, né? Mas ele já foi lateral direito, já foi primeiro volante, segundo ponta direita, armador. Centroavante. Ele é polivalente? Legal. Só que minha mãe me ensinou, quem faz tudo não faz nada. Mas eu entendo que o Renato tirou esses jogadores para preservar já para quarta-feira. Ele quer já começar a decidir o título do Campeonato Gaúcho na quarta-feira em Caxias do Sul. Mas olha, Rogério, o Caxias está há quanto tempo sem jogar? O Caxias está treinando só um mês que vem treinando. Pelo amor de Deus. Alguém tem que... E perdeu o ataque titular, né? O Tilica vendido e o Gilmar tá machucado. Mas é tão importante assim o Campeonato Gaúcho, pelo amor de Deus. Pode ser. Na verdade é o único título do ano, né? Porque os outros vão terminar em 2021. O que pra quem? Mas de qualquer maneira é título. Pelo amor de Deus. E isso é uma coisa isso, daí o Grêmio é o único time invicto do Campeonato Brasileiro. O RU, com 4 empates. O Grêmio quer o quê no Campeonato Brasileiro? Mais, o Vasco tá invicto também. Não, mas com 4 empates, gente. Pelo amor de Deus. O Grêmio poderia ser o líder do Campeonato Brasileiro disputado com o Inter. Mas não é o foco, não é o foco. O Grêmio já deixou isso. Não, mas o Thiago falou agora, nós já falamos. Não pode. Não é o foco. Bom, nós não concordamos, mas a realidade é essa aí. Não tem nada para disputar o Campeonato Brasileiro agora. Nada. O Campeonato Gaúcho é nada. Escuta, e esse jogador que veio do Botafogo agora? Luiz Fernando. É o jogador que o Grêmio quer desde 2017, né? Quando estava no Atlético Goianiense. Só que como ele não poderia jogar o Mundial de Clubes, se o Grêmio queria levar ele para o Mundial de Clubes, Sim. O Grêmio desistiu de contratar. E aí ele valia uma merreca e foi pro Botafogo. Aí o Grêmio pagou R$1 milhão agora para ter ele emprestado junto ao Botafogo. É um ponta esquerda, né, que já jogou na direita também, forte e jovem, tem 23 anos. O bom pro Botafogo é que se livra de um salário razoável, vem jogar no Grêmio, pega uma vitrine, provavelmente vai dar a vida para jogar no Grêmio, e aí o Botafogo consegue vender dali para frente. É mais um ponteiro, né? PP, Everton e Luiz Fernando agora pelo lado esquerdo. A não ser que o Renato vai botar o Everton no PP na direita. E o Alisson. Não, mas não vai tirar o Alisson. O Alisson é um jogador de absoluta confiança. Então é 3-1. E é um jogador que está produzindo então muito bem. Então é 3-1 agora. É PP, Everton e Luiz Fernando. E daí ainda tem o Ferreirinha, tem o Ferreirinha que vai voltar. Mas aí não vamos esquecer o seguinte, o mês que vem volta a Libertadores da América. Sim, mas mesmo assim o Grêmio só joga com um ponta-direita, não com dois. O Everton vai jogar o Brasileirão. Não, mas o PP pode jogar por ali também. Sim, mas o PP vai jogar Libertadores.
E aí vai descansar no resto. Pode ser, mas o que eu vejo é Ou que o Grêmio... vice-versa, não importa, Mas né? o Grêmio está tentando fazer elenco justamente para encarar a Libertadores e poder fazer o rodízio no Mas Campeonato daí o PP, Brasileiro. joga a Libertadores e a Copa do Brasil. O Everton joga o Brasileirão. E o Luiz Fernando vai jogar quando? Quando o Everton se machucar? Não, mas é mais Pode um acontecer, jogador mas- que pode fazer o rodízio, como foi o caso contra o Vasco da Gama, que entraram esses jogadores para poupar para esse título que o Grêmio Pra quer jogar agora com a mais mesma Contra o imediato. Vasco já não tinha o Robinho ainda. Onde é que vai encaixar o Robinho nesse time? Mas vai, é tudo... Não, se for pra entrar o Robinho e não entrar o Tassiano, Tem agora o Ferreirinha, mas vai o Pablo veio aqui, o Pablo tá chegando aí, tá dizendo que agora o Grêmio vai acertar com o Ferreirinha. Agora mas com o vai. Ferreirinha ainda. Agora vai. Agora vão dar É 50 mil. Pode ser. excesso do contingente, o Grêmio não precisava de jogador com essa Eu característica. só entendo que o Grêmio precisa ter um jogador mais para o meio de ataque. Né? Porque tem o Isaac que o Renato está tentando. Para mim, o Isaac é um jogador mais avançado. Ele pode fazer uma função como o Diego Souza. E o Jean não tem um substituto, né? Porque o Thiago Neves... Era pra ser o Thiago Neves, esse jogador mais avançado. O Thiago Neves sempre atuou como meio atacante. O Thiago Neves vai ter que ter um trabalho muito forte do Renato. Psicologicamente Mas- em cima mas dele. a pergunta porque que eu faço é o seguinte: eu não vejo o Thiago Neves entrar com tesão no jogo. É isso que eu vejo. quero saber. É o Thiago Neves que não tem mais o que entregar ou o Thiago Neves que não está entregando o que pode? Olha, eu vou te dizer o seguinte, o mesmo que eu falei sobre a expulsão do Potker. Tá? Não tem como o jogador não sentir a pressão que vem em cima dele. Então, não tem como o Thiago Neves não estar sabendo tudo que nós falamos aqui, tudo que nós colocamos em dúvida do futebol dele. Acho que o Renato Então, colocou o Thiago Neves tá com nesse muita cheque pressão. aí. Quando o Renato disse que o Thiago Neves ia ser um dos melhores meias do Brasil, que com ele o Thiago Neves ia voltar a jogar, que com ele o Thiago Neves aquele outro, ele foi o Renato que colocou. Tentou dar força, tentou dar moral pro jogador. Eu vou dizer uma coisa, nada contra o Thiago Neves, eu acho o Thiago Neves espetacular. Né? Não tá jogando nada há 2 anos, mas é um jogador espetacular. Cara, agora tem coisas que não acontecem assim de uma hora para outra. O Thiago pode não conseguir mais e o Renato acha que ele consegue. Eu estou fazendo essa defesa do Thiago, mas tu é testemunha que quando mesmo ele estava no Cruzeiro, eu era um crítico, porque achava que muitas vezes ele se desligava no jogo. E no Grêmio ele sabe? nem liga. Não né? era um jogador. No Grêmio ele nem ligou Pois ainda, é, né? mas é a mesma coisa. Por exemplo, tem um jogador no Internacional que eu estou observando que me parece que também precisa colocar um rojãozinho nele, que é o Bosquilha. Mas que foi bem sábado. Foi bem, ele é um jogador que eu acho que o Bosquilha, o único problema é que a gente não pode esperar mais do que ele pode nos dar. Exatamente isso. É mais ou menos isso, ele dá aquilo ali, deu. E é isso aí, não é um jogador muito firme. Sanguíneo, não é sanguíneo. Não é sanguíneo. Só antes de acabar, Rogério, deixar Sim. aqui os meus pêsames e todo torcedor do Grêmio e também para a família. Eu acabei me criando ali no IAPI, próximo a ela, a dona Fiorina Milani faleceu no último sábado, né? Era uma torcedora ilustre do Grêmio, participava de todas as rádios aí, né? E especialmente lá na Rede Pampa participava bastante. Então, meus pêsames para ela, para a família dela, toda. né? Que infelizmente perdeu ela. Já estava com 87 anos, né, a dona Fiorina? E por falar em perda, que eu espero que ela seja episódica, não digo temporária, mas que participe, né? Ou quando vem aqui, ou que ache uma maneira de participar lá da cidade do Rio Grande. Quando né? quiserem. Nosso Diogo Rossi, ele se despediu a semana passada, Na quinta, mas é que nem, na sexta ou na mas quinta? que nem aquele cantor antigo Silvio Caldas, que se despediu várias vezes e veio hoje para se despedir. Não, é porque eu não estava aqui naquele outro dia, não pude comparecer, não é? Mas hoje estava aqui então para fazer a despedida. Diogo, muito obrigado por todo esse tempo, pelo teu trabalho, né? Pela tua parceria e tenha muito sucesso nas novas atividades que tu vai ter lá na cidade do Rio Grande. Muito obrigado, Rogério. Né, o projeto do Virando o Jogo tem mais de 3 anos já, quase. Né, e nós começamos juntos 4 lá. anos já, 2017. 4 anos. Começamos juntos lá o projeto. Já fizemos algumas andanças e com certeza vai continuar tendo muitos frutos. E quando for chamado, seja por VMix, Zoom, presencial, eu vou estar aí, com certeza. Maravilha. Bom, convite para você continuar conosco aqui na RDC TV, porque o Cadu Oliveira está chegando com 2 toques e nós voltamos com o Virando o Jogo amanhã, 8h15 da noite. Muito obrigado. Oferecimento Banrisul. Banrifest, peça já a sua direto no app Banrisul Digital.
E claro, deixe o sol entrar. Claro,